Lembranças de uma época de ouro do nosso rádio. Depois da saída difusora, fui para um serviço de alto-falante que tinha na Eduardo Ribeiro, que era do Sandoval Gomes. Por lá passaram grandes locutores, como Carlos Carvalho, João Bosco e tantos outros. Passaram ali pelo Sandoval. E eu fui para o Sandoval. Lá era uma mesa só com o toca-disco e vários alto-falantes espalhados. Eduardo Ribeiro, na praça, deixa ver, ali da Mandaré, né? Ali pela praça do Mercado Grande, tinham vários alto-falantes. E eu trabalhava lá com o Sandoval, colocava o disco, botava os alto-falantes para funcionar. Eu mesmo fazia o comercial e operava a mesa. Foi nessa época, então, que alguém ouviu minha voz e perguntou se eu não queria fazer um teste. Eu fui e fiz esse teste e fiquei na Baré de... Deixa-me ver, entrei em 55. Em 66 foi minha primeira carteira assinada. E lá fiz até 66, quando saí de lá, para fazer outras coisas, fora inclusive de Manaus. Mas antes disso, na Rádio Baré, tinha muita coisa para se fazer, muita coisa boa. Se transmitia carnaval, se transmitia festa de Rio Negro Ideal e, deixa ver, Miss Amazonas. E carnaval também, que era o ponte daquela época. Os homens eram as mulheres de longo, os homens de smoke, de samba. Era muito bonito, gente. Você nem imagina como era aqui. Muito legal. Aí a gente ia para frente eu e Jaime Rebelo, a Rádio Baré transmitindo a festa, eu e Jaime Rebelo ficávamos na passarela entrevistando as autoridades, entrevistando o pessoal do society, aquela coisa toda. A gente transmitia as festas. No ideal, era a mesma coisa, no tempo de carnaval. Aí depois viemos para Miss Amazonas. A Miss Amazonas era um negócio assim, fora de série. Era eu, Lina de Abreu, Jaime Rebelo, quem mais? Ivens Lima, que ainda está em São Paulo, Lina de Abreu, Sebastião Lira, Amadeu Franco, o nosso Bia, era muito pequeno. Então o diretor do teatro, que era o Josafá, pedia que lá dos Diários Associados nos mandassem novelas, fizesse uma adaptação de novelas com poucas personagens, porque nosso cast era pequeno. E eles adaptavam e nos mandavam para cá. E era muito legal, olha. Quando a gente reprisava um capítulo, o pessoal reclamava. Mas tinha aquele caso que nós gravávamos na hora da Voz do Brasil. Era 1 hora só. Então, quando não dava para gravar ali, tinha que repetir o capítulo outro. Mas nos tornamos conhecidos através de novela, porque tinha novela da Rio Mar, eram gravadas de fora, e nós fazíamos aqui, ao vivo, a nossa novela. Só gravava mesmo quando tinha que gravar, mas do contrário, era ao vivo. E o diretor sempre nos estimulou a fazer a coisa com muito respeito, vamos dizer, com muito profissionalismo. Porque a Rádio Baré, naquela época, não só a Rádio Baré como a Rio Mar, eram de muita credibilidade. Então tinha que se fazer a coisa com bastante esmero, com bastante seriedade, para que continuasse aquela coisa de credibilidade que nós tínhamos. Foi quando eu recebi o convite do padre Tiago de Souza Brás para voltar ao rádio aqui em Manaus. E voltei com um programa chamado Essa Noite Feliz de Todos Nós. O programa ia aos sábados, das 20 horas às 24 horas. Na época, eu consegui ser divulgador e representante da CBS. Então, esse programa teve uma aceitação extraordinária, porque na época não havia televisão, era só o rádio. E, modéstia à parte, dia de sábado, eu comandava Manaus. Carnaval se transmitia naquela época, não tinha quase nada, era Eduardo Ribeiro com pouca coisa e a gente ficava transmitindo carnaval, não tinha quase nada, era uma batucada aqui, outra ali, eu, Edneuza, Lilo Box, que também já foi para andar de cima, quem mais? Roberto Carreira.
E a gente sonhava, gente, será que um dia nosso carnaval vai melhorar? Será que um dia a gente vai ver essa Eduardo Ribeiro cheia? E graças a Deus, vimos Eduardo Ribeiro, saindo da Eduardo Ribeiro, e tá aí o carnaval que eu vi crescer, graças a Deus. Ainda cheguei a transmitir pela TV Amazonas, pela TV Cultura, cheguei a transmitir esse novo carnaval que está aí, cheguei a transmitir. E graças a Deus o sonho da gente se tornou realidade. Ainda está Edneuza, tá outros e outros para contar a história. Mas eu tive 2 diretores muito bons na Rádio Baré. Um chamava-se Josafá, que era do teatro, da radionovela, e o Jaime Rebelo, que era o nosso diretor-geral. 2 excelentes profissionais que nunca se negaram a passar nada pra gente quando se perguntava o que é isso, como é que se faz, por que isso assim, eles nos ensinavam, a todos nós que passamos por lá. Então ele dizia o seguinte: vocês têm que prestar muita atenção no que vocês fazem, ou aqui ou fora da rádio. Porque o que vocês fizerem está o nome de vocês, e o nome da emissora que vocês trabalham, o nome dos diretores, o nome de todo mundo. Então, muito cuidado com o trabalho lá fora. Mesmo que vocês lá fora não tenham mais nada para fazer, não tenho mais trabalho nenhum, mas é o comportamento. Porque lá, olha, a Jerusa da Rádio Baré. Não vai ser dizer só a Jerusa e vinha a Rádio Baré, né? Então, eles nos ensinavam muito a maneira de nos comportarmos, a maneira de nos levarmos o nome da rádio à frente. E tudo isso eu acho que melhorou a vida de cada um de nós. Continuando assim essa época do rádio, em que tudo era feito com muita inteligência, os produtores daqui, como Josafá Pires, Jaime Rebelo, Ayrton Pinheiro, que inclusive foi o fundador da crítica, aí ele era um radiator que ele saía do trabalho dele, meio-dia, ia ensaiar novela para de noite, então levar ao ar ao vivo. Então era ensaiado uma novela durante, assim, no período de meio-dia, aí ele fazia. Aí tinha também, vamos dizer, a parte de humorismo, Alfredo Fernandes e Reginaldo Xavier, era uma dupla de Taruba e Seu Joaquim, que também fazia a apresentação aos microfones da Rádio Baré. A programação era mais ou menos assim: meio-dia, Crônica da Cidade. Isso deixada pelo Josué Cláudio de Souza, que fazia a Crônica da Cidade. Em seguida, um cantor cantava 3 músicas, por exemplo, Almir Silva. Aí o Josafá apresentava o programa História que a Música Não Contou. A história que a música não contou é o seguinte: a letra da música servia para fazer uma novela. Então a música antigamente tinha uma letra mais ou menos histórica. Ele desenvolvia e fazia. História que a música não cantou, no final da mini novela, o cantor cantava a música que ele tinha desenvolvido. Isso aí na paz do Josafá como produtor de ensaiador de novela. Jaime Rebelo, ele produzia Mariquim e Maricota. Era a sátira durante a semana da sociedade amazonense, aí, dizendo que elas contavam, você viu fulana como estava vestida? Então assim era Tânia Regina. E mais eu agora não me recordo o nome da outra. Então assim era desenvolvida. Quando chegava a parte comercial durante a tarde, aí quando à noite, às 8 horas, tinha outra programação ao vivo. Quem cantou foi um cantor, depois de meio-dia, às 8 horas era uma cantora. E eu fui substituído eventualmente alguns locutores que faltavam. Faltava locutor, era a Jurandir substituir aí. Fazia o seu ídolo preferido, fazia a programação Cruzeiro Musical, que era um programa de músicas internacionais, que era patrocinado pela Cruzeiro do Sul à época. E cheguei a apresentar honradamente um programa Varig é a Dona da Noite. Um programa campeão de audiência, que tinha o seguinte slogan: Varig é dona da noite.
música, exclusivamente música. E esse toque, essa magia desse programa conquistava Manaus inteira. Aí depois tinha o bate-papo esportivo, até 9 horas da noite, sobre o futebol. Então, com essa coisa do futebol e do rádio, começou então os grandes clássicos entre Nacional e Rio Negro. Então começou a ser divulgado, aí tinha que ser transmitido e apareceu, vamos dizer, os locutores esportivos. Upsilander Lima foi o pioneiro. Aí depois apareceu Fred, sabe quem é Fred? Flaviano Limonge, o nosso amigo como narrador esportivo, depois de ter sido um grande goleiro amazonense. Aí ele passou então a narrar futebol. Então o que a gente fazia? Era através do telefone da Radional, que ligava o microfone no telefone numa linha puxada para o Parque Amazonense, e de lá se transmitia o jogo. Uma programação rica que prendia a atenção dos ouvintes amazonenses.